Em João capítulo 3, do verso 1 em diante, diz: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, preste atenção, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero me deter nessa parte das Escrituras. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra ver o reino de Deus vem de eidos. Eidos significa perceber o espiritual, ativar o espiritual. Isso significa que quando eu nasço de novo, eu começo a ver o que eu não via. Eu começo a sentir o que eu não sentia. É ativado uma consciência espiritual que eu sempre tive, mas ela é despertada. Ela é despertada para ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós temos essa capacidade incrível, essa capacidade sobrenatural de ver as coisas no reino de Deus. E isso faz com que você tenha uma consciência espiritual, lhe ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso vai ajudar você a compreender de uma maneira diferente quando Deus começar a falar com você. Se eu pegar o meu antes de conhecer Jesus e o meu depois de conhecer Jesus, eu posso dizer para você que não foi apenas um conhecimento que me fez compreender a voz de Deus. Foi também isso que aconteceu no mundo espiritual. Eu passei a ver no reino de Deus. Eu passei a ver. E isso é o fato de nascer de novo que produziu essa visão espiritual, esse discernimento espiritual. Quando eu estava na igreja, quando eu fui pela primeira vez, e o pregador perguntou quem queria aceitar Jesus, eu não entendi nada que foi pregado. Eu sempre digo isso porque é um testemunho, é uma verdade, e eu sei que assim como eu, tem muita gente que muitas vezes chega numa igreja e não entende nada que foi pregado, parece que está totalmente bloqueado, cegado. Bem, eu estava assim. Só que quando o pregador perguntou quem quer aceitar Jesus, eu comecei a chorar. E eu fui levado à frente para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que naquele momento eu estava com meu coração aberto para nascer de novo e eu ouvi Jesus me chamar. Aconteceu comigo o que está escrito aqui. Eu nasci de novo. Eu comecei a ter uma consciência espiritual e a partir de então eu comecei a ter fome por Deus. A partir de então eu comecei a ter visões. A partir de então eu comecei a ter, o desejo de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, porque aconteceu o que está escrito aqui, eu nasci de novo e eu comecei a ver o reino de Deus. Há pessoas que estão há anos na igreja, elas foram ativadas porque nasceram de novo, mas não conseguem ver o reino de Deus. E sabe por que elas não conseguem ver o reino de Deus? Porque ainda não entenderam o que aconteceu com elas. Não entenderam que o seu discernimento mudou. Eidos, como está escrito aqui, você passou a ver o reino de Deus, você passou a ter uma consciência espiritual. Você passou
a ter sentidos espirituais despertos. Os seus sentidos espirituais já nasceram com você. Mas quando você nasce de novo, os seus sentidos espirituais, eles começam a funcionar. Então você tem uma visão espiritual, você tem uma audição espiritual, você tem um olfato espiritual, você tem um tato espiritual. Você tem os 5 sentidos físicos e os 5 sentidos espirituais. E esses sentidos, eles precisam estar despertos. E eles são despertos andando com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, preste atenção nisso, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele andou junto com seus discípulos, com 2 deles, que estavam conversando sobre as coisas que estavam acontecendo, só que eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque Jesus havia ressuscitado, estava numa outra forma. E enquanto Jesus conversava com eles e perguntava a respeito do que tinha acontecido, eles conversavam como se fosse com uma pessoa normal. E de repente Jesus desaparece dos olhos deles e eles disseram: como que nós não nos demos conta que ele estava aqui conosco? Porque enquanto ele falava, nosso coração ardia. Ou seja, eidos, você sente quando Deus está falando. Você sente. Eles disseram, o nosso coração ardeu. O nosso coração queimou. Suas palavras mexeram conosco. Eidos, como está escrito aqui. Essa palavra grega, ela se refere a uma consciência espiritual, a uma percepção espiritual que todos nós que nascemos de novo temos. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pode ver no reino de Deus. Bem, eu passei a entender muitas coisas a partir do momento que eu tive esse despertar. É por isso que a Bíblia nos diz em Efésios 5,14, desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. A luz de Cristo, ela desperta. A luz de Cristo. O que você precisa é ter uma exposição maior à luz de Cristo para despertar o teu sentido espiritual. Aí você me pergunta, qual que é o objetivo de eu ter essa consciência espiritual? Bem, além de você discernir entre o que é Deus e o que não é Deus, você vai caminhar nesse mundo vendo as coisas. Ou seja, você começa a ver como as coisas espirituais se movimentam. Você começa a ter direções de Deus de forma mais apurada. Sabe, você não vive de forma mecânica, você começa a viver um sobrenatural de Deus diário na sua vida. Tem muita gente que nem sabe o que é viver um sobrenatural diário na sua vida, mas saiba que se você é cidadão do reino de Deus, esse é seu direito, é abrir os olhos para a realidade espiritual. É por isso que nós precisamos nos expor à luz de Jesus. Tem muitas pessoas que estão buscando ser doutores nas Escrituras. Eu acredito no conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que tem que ter conhecimento, mas eu acredito que você tem que buscar experiências com Deus. Eu acredito que você tem que entrar no evangelho sobrenatural, no evangelho de poder, no evangelho de milagres. Eu acredito que você deve ver o reino de Deus. E era isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Quando você nascer de novo, você vai ver, você vai perceber, eido, o reino de Deus.